Em Marcos, capítulo 16, começando com o versículo 9, eu quero ler um texto muito glorioso, a respeito da ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Oremos. Senhor Jesus, nós dizemos agora, enquanto nos aproximamos do trono do Pai, e em Teu nome cremos que esta é a Tua palavra, cremos que estas foram as últimas palavras que saíram dos Teus lábios antes de subires, e pedimos que Tu as abençoes para os nossos corações esta tarde, por amor daqueles que estão enfermos. Nós Te agradecemos por teres chamado um grande número para o Teu trono ontem à noite, e vimos aquelas grandes filas de pessoas, homens, mulheres, pais, filhos, mães, vindo pela fila, indo para aquela sala de oração. Nós Te agradecemos por isso, Pai, e agora rogamos que Tu lhes dês as riquezas do Teu reino, e que possa haver fé em nosso meio nesta tarde para fazer a palavra de Deus ser uma realidade para nós. E Tu és o único que podes fazer isso, Pai. Então pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Agora, o meu tema esta tarde, quero tomá-lo, e parece um pouco estranho. Quero tomá-lo porque ontem, no café da manhã, conheci um dos melhores tipos de homem. Ele está sentado atrás de mim agora, um promotor. E estávamos falando a respeito de julgamentos. Isto, mais ou menos, era um julgamento de escárnio, algo assim, que foi dado ao nosso Senhor. Eu certamente creio que esse homem seria o melhor homem para se pôr de pé aqui e tipificar isto como a justiça da nação, porque falei dele desde que o conheci, e dizem-me que ele é um promotor ótimo. Então, eu sei que ele daria um julgamento justo, sendo que Jesus nunca recebeu o tipo certo de julgamento, e Ele é a palavra, todos concordamos quanto a isso, Ele é a palavra. Então, li a sua palavra, e vamos colocar a palavra em julgamento esta tarde. A palavra está em julgamento. O caso é as promessas da palavra de Deus versus o mundo. E a causa para a acusação é a quebra de promessa. E acho que o promotor sempre representa a morte. Acho que é isso. E o Satanás é o promotor. Ele representa o mundo nesse julgamento. E o réu é Deus. E a testemunha de defesa é o Espírito Santo. Então,
quero fazer da igreja, da congregação, tanto juiz como jurado. E vamos ouvir o julgamento agora, enquanto levantamos a cortina da cena para vermos onde nos encontramos. Agora, não esqueça que o que estamos vendo aqui é a causa deste julgamento, que é a palavra de Deus versus o mundo. A causa para a acusação é a falta de cumprir compromisso que o mundo diz que ele não cumpre sua promessa, e ele não é verdade. O promotor nesse caso é Satanás, que representa o mundo, e o réu é o próprio Deus. E a testemunha de defesa é o Espírito Santo. E agora pedimos ordem no tribunal. E agora o promotor vai chamar sua primeira testemunha para se pôr de pé e fazer o juramento. E agora ele tem 3 testemunhas esta tarde que desejo usá-las, ou melhor, ele deseja usá-las neste julgamento, e estas testemunhas são o senhor incrédulo, o seguinte é o senhor cético, e o outro a ser chamado será o senhor impaciente. Agora, estas são as testemunhas que estão contra a causa que Deus não guarda sua palavra não é verdadeira. E podemos ver, antes de começarmos o julgamento, que tantos no mundo tentam dizer que a palavra de Deus não é a verdade. Por exemplo, acabei de ler, estava lendo no rodapé da Scofield, estava pensando em uma história que me foi contada certa vez. Não acho que já mencionei, principalmente nesta reunião, mas que uma mulher certa vez tinha um rapaz muito bom. Ele queria ser ministro, então ela era uma mulher pobre e ela queria que seu filho recebesse toda a boa educação e treinamento que pudesse, aquilo que qualquer mãe desejaria para seu filho, que seria o melhor de todos os treinos que ele pudesse receber, porque ele queria que ele tivesse isso. Então ela o enviou para um dos melhores seminários religiosos que conhecia para enviá-lo. Bem, ele havia estado lá por cerca de 1 ano e um dia sua mãe ficou muito enferma, estava morando sozinha, ele tinha que ser chamado para casa para ir para lá porque pegou um resfriado muito forte e tornou-se em pneumonia dupla, congestão nos pulmões, estava para morrer e o seu coração mostrava que estava muito mal. Então, um fiel médico estava fazendo tudo que ele sabia para salvar a vida da mulher e ela ficava cada vez pior. Então, o médico enviou um telegrama para o jovem e disse: venha rapidamente, consiga sua reserva no avião para que possa vir para sua mãe a qualquer hora, porque ela está prestes a morrer. Então, o rapaz, todo chateado, arrumou suas roupas e estava preparando para pegar o avião, e um telegrama chegou direto de sua mãe: não venha, filho, eu fiquei boa. Então, cerca de 1 ano mais tarde, ou 6 meses depois, creio que foi, ele voltou para casa e depois de saudar sua mãe, estavam tendo companheirismo, e ele disse: mamãe, tem uma pergunta que ainda está em minha mente. Quando a senhora estava tão doente, nunca me escreveu contando os detalhes, simplesmente disse que ficou boa e não me contou os detalhes de como isso aconteceu. Ela disse: filho, sabe, aqui embaixo na rua, tinha naquele armazém perto, em certo lugar, sabe onde é? Sim, há um grupo de pessoas lá que adoram naquele pequeno edifício. Sim, eu me lembro deles, são pentecostais. Disse: sim, isso mesmo. Disse: quando eu estava muito mal, disse, havia uma boa senhora que veio até mim e disse: irmã, estávamos lá numa reunião de oração e entendemos que estava muito doente e tinha um filho estudando num seminário para ser ministro, e quando estávamos orando, o Senhor nos revelou que deveríamos vir e orar pela irmã. E disse: bem, seria ótimo. Se importaria se
se nosso pastor viesse e orasse. Claro que não, ficaria feliz. Então, o médico disse que não teria problema, então o pastor veio e leu algumas escrituras aqui em Marcos, capítulo 16, e disse, isso é o que a Bíblia diz, então colocou suas mãos sobre a mulher, orou e saiu. Disse, ela ficou boa. Ele disse, mamãe, não é maravilhoso, filho? Pense nisto. Ele disse, mamãe, lógico, não tem nada a ver com a melhora da senhora, talvez alguns desses médicos que o médico havia lhe dado antes, simplesmente não fez efeito na hora, um dos remédios. Disse, não, filho, o médico havia parado de me dar remédios há 2 dias, disse que não havia nada que pudesse fazer, e me colocou no oxigênio e disse que não havia nada que pudesse fazer, e eu estava piorando. Mamãe, não foi isso. Veja, aquelas pessoas são analfabetas. Ele disse, e realmente não compreendem, leem a Bíblia. E disse, entende? Ela disse, bem, não é para crermos na Bíblia, filho? Claro, disse, mamãe, deveríamos crer nela, mas a senhora sabe, na escola, aprendemos que isso, onde lá em Marcos 16, não é inspirado. Ela disse, glória a Deus. Ele disse, mamãe, a senhora está agindo como aquelas pessoas. Que ideia. Ela disse, querido, eu estava pensando, o que estava pensando? Se Deus pode me curar com essa parte da palavra que não é inspirada, o que Ele faria com aquela que realmente é inspirada? Então, vamos deixar o promotor chamar suas testemunhas, a primeira até a tribuna, para testemunhar contra. Eu disse isso poucos momentos atrás, porque eu estava lendo, quando estava lendo o texto, o Sr. Scofield disse, alguns manuscritos não incluem isso, provavelmente é de onde vem a história, mas é assim. Então, o senhor incrédulo vem à tribuna, toma posição agora para testificar contra a palavra de Deus, para testificar contra. E agora, quando ele tem a primeira testemunha para ocupar o seu lugar, encontramos que depois dele jurar, agora a sua acusação é que as promessas da palavra de Deus não são todas verdadeiras. Agora, todas estas testemunhas que o promotor está trazendo afirmam ser crentes. Todos afirmam ser crentes e eles dão evidência disso. Nunca iríamos a tal reunião se fôssemos crentes. Dizem que são crentes. E a acusação que o senhor incrédulo dá contra a palavra de Deus e que afirma que Marcos 16 não é verdade, simplesmente não pode ser verdade. Depois ele disse que havia estado doente por um tempo e ele está dando seu testemunho agora que ele continua doente e ele foi a uma chamada reunião do Espírito Santo, onde as pessoas estavam colocando as mãos sobre os enfermos e afirmavam que estavam sendo curadas. Então, ele entrou na fila de oração e assim, ele havia estado enfermo por algum tempo e recebeu oração deste Espírito Santo, então chamado Espírito Santo, um grupo de pessoas que estavam gritando, fazendo barulho e afirmando que foram curadas. E o senhor incrédulo passou pela fila, recebeu imposição de mãos e isso foi há 2 meses e não houve nenhum sinal de recuperação. Então ele diz que a palavra de Deus, essa parte não é verdade. Agora, então, o promotor toma a primeira testemunha, traz a sua testemunha seguinte à tribuna, a próxima sobe o senhor cético. Ele faz o juramento, ocupa a tribuna. Ele afirma que é crente e que ouviu na cidade que há uma igreja onde tinha um pastor fiel, assim chamado Pio, ou a congregação diz que sim. E este homem crê nas Escrituras, assim diz ele, e ele ora pelos enfermos e os unge com óleo, e lê este capítulo da Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem por ele, ungindo-o com óleo. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Então, ele disse que ele foi como doente,
sem esperança de restabelecer, e o médico disse que não podia restabelecer-se e não havia como fazer isso. Então, ele, tomando Deus em sua palavra, ele encontrou esse assim chamado Pastor Pio, que toda a congregação tinha todos os tipos de testemunhos que foram curados, e este Pastor Pio orou por ele, ungindo com óleo, de acordo com a palavra de Deus. Não duvidou da sinceridade do homem, não duvidou da sinceridade da congregação, mas o pastor executou a ordem exatamente como diz a Bíblia, e ungiu e orou por ele. Isso foi há mais de 6 meses, e ele não tem um sinal de melhora. Então, ele dá este testemunho. Agora, a segunda testemunha desce, e o promotor traz então sua testemunha seguinte, que é o senhor impaciente. É trazido, faz o juramento para dar testemunho contra a palavra de Deus e que não é verdadeira, e este homem sobe e afirma ser crente, e estava lendo certo dia em Marcos capítulo 16, ou melhor, no capítulo 11 de Marcos, começando com o versículo 22, onde Jesus, ele próprio, afirma que tinha uma Bíblia com letras vermelhas, e que as letras vermelhas, exatas palavras de Jesus, como ele falou. E que nesta Bíblia de letras vermelhas, em Marcos capítulo 11, onde Jesus falava, ele fez esta citação: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que acontecerá tudo o que disser, lhe será feito. E ele tinha sido aleijado, que por muitos anos, desde que era menino, era coxo. Ele tinha que andar de muletas, então ele aceitou isso como a palavra infalível de Deus. E ele disse, de dentro de seu coração, quando afirmou para testemunhar, disse, eu andarei. E aceitou a palavra de Jesus Cristo. Disse que andaria, porque assim Jesus lhe havia dito, porque se disserdes a este monte, move-te, se crer, quando orar, crê que receberá e receberá. E ele pediu por isso, orou por isso, disse que já faz 5 anos, ele ainda anda coxo, ele ainda não teve melhora. Agora, o promotor vem depois de suas testemunhas terem dado 3 diferentes citações à Escritura. Nos tribunais judaicos é um testemunho. Dão 3 testemunhos das Escrituras que estavam escritas na Bíblia de Deus. Suponhamos que Jesus Cristo disse isso, o qual é o Filho de Deus, Deus em carne, habitando em um homem infalivelmente. O promotor agora vem para expor a causa por vocês. Agora, lembrem-se, vocês são o júri e o juiz. Então, o promotor deseja saber agora, enquanto expõe a causa, outra vez que estas pessoas afirmam ser crentes justamente como o resto das outras. Então, ele também afirma, o promotor deseja que você saiba que Deus não é justificado em colocar tais promessas irrefletidas em sua palavra quando ele não sustenta. Pois ele deu isso para os seus filhos, que afirmam crer. E através deles afirmarem, assim, são trazidos à vergonha e desonra por afirmarem as palavras que não são a verdade. O promotor agora, pois ele tem falhado em executar as promessas destas 3 testemunhas, as quais têm sido conduzidas exatamente de acordo com a palavra de Deus, e ele quer, o promotor quer que saibam que Deus tem falhado em todos estes 3 casos, em qualquer manifestação de cumprir a sua palavra. Ele está expondo isto a você e a estes chamados crentes. Então, outra vez, o promotor quer voltar e chamar a atenção de vocês para uma outra coisa.
Ele, que é Deus, prometeu que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Ele prometeu. O promotor quer que vocês saibam disso. E estes assim chamados crentes têm tentado guardar esta palavra e ele falhou em cumpri-la, porque ele, portanto, é processado por uma falha de cumprimento. Ainda, outra vez, o promotor deseja chamar sua atenção para outra palavra de Deus. Ele afirma estar vivo após a sua morte. Após a sua morte. Jesus afirma estar. E o promotor deseja que saibam que ele não tem visto nenhum homem com sinais e cravos em suas mãos, cicatrizes sobre o seu corpo, do chicote, sinais e cravos nos pés. Não tem visto coroa de espinhos na cabeça de homem algum e ainda clama estar vivo depois da sua morte. E também afirma que Hebreus 13:8, que ele vive e não é assim. Ele também afirma, um capítulo de Lucas, capítulo 17, versículo 30, que nestes dias em que vivemos agora, que ele revelaria a si mesmo como foi então, e assim seria ele. Ele também afirma, o promotor agora está expondo para vocês o caso que em Apocalipse 10, que o sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, o anjo para a igreja de Laodiceia, que deve chamar a igreja de volta à fé dos pais, que quando este anjo tocar, que todos os mistérios de Deus seriam revelados nesse dia. Também afirma que em Malaquias 4, que os santos profetas profetizaram que um profeta seria levantado nesse dia para tornar as reivindicações verdadeiras. Então, não é verdade. E ele afirma que os céus e a terra passariam, mas que sua palavra nunca falharia. Agora, o promotor tem um caso aqui, é convincente. Agora, ele o apresenta a vocês, a audiência, que são tanto o juiz como o júri. Agora, ouvimos o lado dele, ouvimos as testemunhas, ouvimos o que disseram a respeito, ouvimos que o promotor disse a palavra e expôs de ambos os lados todas as promessas que Deus fez. Não há nada disso que ele possa ver que seja verdade. Então, está tentando conseguir uma acusação contra Deus e contra ele fazer tais irrefletidas promessas, porque as promessas de Deus tem feito são absolutamente irrefletidas. E não as cumpre. Agora, ouvimos esse lado dele. Então, agora vamos chamar a testemunha do promotor para descer, e o promotor, e agora chamaremos a testemunha de defesa do réu, e a testemunha de defesa agora é o Espírito Santo. E agora ele vem, toma a tribuna do réu. Agora, a primeira coisa que deseja chamar a atenção deste tribunal, aleluia, é que o promotor está dando uma interpretação errônea da palavra para as pessoas. Exatamente como ele fez a Eva no princípio. Lembrem, ele era o seu intérprete. Deus disse a eles que deviam fazer, nunca morreriam, nem tristezas ou nada, e ele veio e interpretou erroneamente a palavra. Portanto, quando o homem saiu detrás da palavra de Deus, o que fez? Ele não é defendido por Deus, mas veja, Satanás era o intérprete da palavra para Eva. Ela não queria ouvir seu marido e a Deus, mas aceitou a interpretação do promotor da palavra e ele não tem direito de dar interpretação alguma, nem tem nenhum homem este direito. Deus é seu próprio intérprete, ele não necessita de nós. Cumpre sua palavra, é o que nós cremos. Agora, ele deseja chamar sua atenção aqui, o mesmo intérprete das primeiras palavras de Deus que foram faladas, é o promotor que está tentando trazer acusação perante este tribunal esta tarde, esse mesmo, e ele está interpretando a palavra erroneamente. É a primeira coisa que a testemunha de defesa deseja dizer. Agora, ele quer trazer isso à sua atenção, que ele
era o intérprete de Eva e interpretou mal a palavra. Em primeiro lugar, ele quer dar esta ideia, que as promessas são somente para os crentes, não para os crentes manufaturados, céticos ou descrentes, é apenas para aqueles que creem. Agora, ele quer que este tribunal, a testemunha de defesa, o Espírito Santo, quer que este tribunal veja que essas promessas são somente para os crentes. Então, a questão formulada... Ele disse, estes são crentes. E agora, a testemunha de defesa, ele próprio deve saber que se são eles crentes ou não, porque ele é o que vivifica a promessa. Agora, como você vai conseguir ir além disso? O Espírito Santo deve saber, pois ele é a vida que está na palavra. É ele que vivifica a palavra. Justamente como o seu espírito vivifica o seu corpo, e o corpo é vivificado pelo espírito. Sem o espírito, o corpo não tem nenhum efeito, o corpo está morto, e a palavra está morta sem o espírito. Exige o espírito para trazer a palavra, para fazê-la viver. E ele é o vivificador dessa palavra e é a testemunha de defesa do réu. Amém? Como você vai conseguir passar além disso? Quero que esse tribunal entenda isso muito bem, que ele é o vivificador e ele deve saber, ele vivifica a palavra. Outra vez, quer chamar a atenção deste tribunal para a palavra de promessa que está em questão. Ele nunca estabeleceu nenhum tempo para que as pessoas fossem curadas. Ele disse, a oração da fé salvará o doente e Deus o levantará. Ele não disse imediatamente, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nunca disse o dia, mês ou ano. Ele simplesmente disse sararão. A testemunha de defesa quer que vocês saibam disto, que ele não disse que haveria um milagre realizado. Ele simplesmente disse, os curarão. Interprete a palavra corretamente. Eles sararão. Ele nunca estabeleceu o tempo certo. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, eles sararão. Assim ele disse. Ou seja, se eles podem manter essa crença. Agora, esta é a testemunha de defesa. Outra coisa, a testemunha de defesa quer chamar a atenção desse tribunal nesta tarde também, que a palavra é a semente tem que cair em solo fértil para ser vivificada. A semente não crescerá em pedras. A semente tem que ter fertilidade e a palavra tem que cair na fé, que é o fertilizante que faz com que a palavra se cumpra. Agora, a testemunha de defesa dessa vez, poderíamos chamar muitas mais, poderiam ser ditas, mas não queremos segurá-los muito tempo, temos uma grande fila de oração. Quero que vocês, no tribunal, ouçam. A testemunha de defesa agora chamará a sua testemunha. Vejam, a testemunha de defesa tem o direito de chamar uma testemunha porque, na vez do promotor, ele chamou uma testemunha. E a testemunha de defesa quer apresentar a esse tribunal esta tarde o profeta Noé. Venha, Noé, tome a tribuna. Agora, entendo que você tem um testemunho concernente à palavra de Deus que foi dada a você. Sim, a testemunha hoje quer dizer a este tribunal que ele era uma pessoa simples, que cria em Deus, vivia em uma era científica, quando criam que os dias de milagres nunca existiram. Nunca havia havido chuva sobre a terra, mas um dia encontrou-se com Deus e Deus lhe disse para preparar uma arca para a salvação do povo e todos que entrassem nessa arca seriam salvos. E a testemunha deseja dizer que ele solenemente, de todo o coração, creu nisso. E foi pregar sobre isso. E foi, não somente pregou, mas para fazer as suas obras testificarem da sua fé, começou a construir a arca. E a testemunha quer apontar
o dedo para o senhor incrédulo e para o senhor cético e o senhor impaciente. E eles me procuravam dia e noite. Quando será que a chuva vai cair? Disse isso 1 ano atrás e não há chuva nenhuma lá em cima. Já fomos aos cientistas, provaram que não há chuva lá em cima. E afirmavam que eu estava louco e zombaram de mim. E me disseram que eu estava completamente ingênuo. Eu era ingênuo e bobo. Crer em tal coisa absurda, promessa como essa, contra as pesquisas científicas. Mas, disse, eu trabalhei no programa porque eu fiquei firme porque eu sabia que era a palavra de Deus e que ela não pode falhar. Eu construí a arca. E depois que a arca foi terminada, então os escarnecedores corriam por ali perto da arca diariamente enquanto eu colocava de pé na porta. Eu me colocava de pé na porta pregando e continuava dizendo, agora isto tem sido 120 anos. Agora, onde está a chuva? Veja, todo o seu trabalho foi em vão, diziam. Nossos cientistas estão certos, não existe isso. Você está totalmente mostrando que está velho por crer em tal promessa absurda como essa. Então, o dia chegou quando comecei a andar, certa manhã, andando para fora da arca e, repentinamente, sem nenhuma mão, a porta fechou-se bem à minha frente. E eu fiquei selado do lado de dentro. Agora o que aconteceu? Então subi as escadas que eu havia construído, fui até a parte de cima, abri a janela. Eu os podia ouvir do lado de fora, o senhor incrédulo sentado lá, o senhor cético e o senhor impaciente, dizendo, agora o que aconteceu? Ele se trancou dentro. E pensei certamente que a chuva cairia. E o dia que entrei no 17º de maio, a porta fechou-se à minha face e juntei o meu povo e disse, aprontem-se, a chuva estará caindo nos próximos minutos. E todo dia o senhor incrédulo, cético e impaciente andavam em volta da arca, criticando-me, dizendo todo tipo de mal a meu respeito. Mas eu disse à minha congregação, aquietai-vos, Deus nos fez a promessa. Segundo dia, o sol nasceu brilhando e nada de chuva, trovão ou relâmpago. No terceiro dia, a mesma coisa, no quarto, quinto, sexto. Mas de manhã, no 24º dia de maio, 120 anos mais tarde, houve uma torrente dos céus e todos que foram ungidos pelo senhor cético, incrédulo e impaciente pereceram do lado de fora. A testemunha de defesa disse, desça, não é? Quero chamar outra testemunha. Suba, senhor Abraão. Quero que dê um testemunho. O senhor Abraão sobe e diz, estava trabalhando em minha fazenda, do lado de fora de Ur, na terra dos caldeus. Eu havia me casado com minha meio-irmã, o nome dela era Sarai, o meu, Abrão. E encontrei-me com Deus. E Deus me disse que eu iria ter um filho com Sara. E Sara, nesta ocasião, tinha 65 anos. E eu, 75. E Deus disse-me que eu teria um bebê com Sara e, através desse filho, o mundo inteiro seria abençoado e que eu seria o pai das nações. Rapidamente voltei. Com este gozo que estava no coração, sempre gostei de crianças, achava que nunca teria uma, mas quando Deus disse que eu iria tê-lo, eu criei nele. Fui ao médico para fazer os preparos. Ele me expulsou do consultório. O senhor incrédulo estava sentado ali. Eu fui para a rua. E as autoridades queriam me prender por estar doente mental.
E então, com o passar dos anos, o Senhor impaciente me atormentou dia e noite. No primeiro mês, eu disse para minha esposa, Sara, ela já havia passado da menopausa há muito tempo, cessado o costume, como é com as mulheres. E eu disse a Sara, querida, temos os sapatinhos e os alfinetes e tudo mais. Estamos preparados? Sim, está tudo pronto. Vai acontecer, veja. E no final dos 28 dias eu disse, como se sente, querida? Sem diferença, Abraão. Eu disse, glória a Deus, Sara, não duvides. Deus disse que sim, e o teremos, de qualquer maneira. E foi indo assim, no decorrer dos anos. E depois de passar anos e anos, o senhor cético, o senhor incrédulo, e todos criticavam-me, mas 25 anos depois, o bebê nasceu quando eu tinha 100 anos de idade. Deus não me havia dito que iria ter o filho no dia seguinte, ele disse que eu o teria, não me importa quanto tempo precisasse, Deus havia prometido. Esperei por 25 anos. Acharam que eu ia ficar tão velho que morreria, mas eu disse, não posso morrer, a promessa é para mim. Deus disse que sim. E como o senhor escarnecedor, o senhor incrédulo, o senhor cético e o senhor impaciente constantemente apareciam, tendo ungido um homem, disse Abraão, pai das nações, quantos filhos tens agora? Mas eu fiquei firme porque nunca vacilei na palavra de Deus por incredulidade. Eu sabia que Deus era poderoso para cumprir cada palavra que prometeu e não levei em consideração meu próprio corpo amortecido e o ventre de Sara amortecido, mas criei em Deus. Disseram, bem, achei que 25 anos atrás você ia ter um bebê. Realmente disse 25 anos atrás, mas o senhor é paciente, disse, bem, 25 anos falharam, veja você agora, a barba que está abaixo dos joelhos, você é velho, e eu o fiz saber que Deus não havia me dito quando iria ter esse filho. Ele disse, você o terá com Sara. E isso ficou estabelecido. Agora, a palavra nunca disse quando, mas disse que aconteceria. Vamos chamar outra testemunha rapidamente, não temos muito tempo. Poderíamos chamar centenas, mas vamos chamar outra ainda, Moisés, para testemunhar. Ora, disse, fui treinado em toda a sabedoria dos egípcios. Eu era mestre. Mas um dia, do lado de trás do deserto, depois de estar com 80 anos, encontrei-me com Deus e estava em forma de um sinal. E foi um fogo que ardia atrás de um arbusto. E ele me disse que havia ouvido o clamor do seu povo e lembrou-se da sua promessa de libertá-los. E ele disse, eu estou te enviando. E disse, quem sou eu? Eu disse, não consigo falar bem, não sou teólogo, não posso ir. Ele disse, você receberá 2 sinais, um deles estará na sua mão, o outro através de uma vara. E se não quiserem ouvir a voz do sinal, então derrame água no chão, ela se tornará em sangue e estará acabado. Quando eu peguei o meu sinal que Deus me deu e saí perante Faraó, pastor Faraó, ele tentou fazer o meu dom parecer um fracasso. Ele disse, qualquer leitor barato aí dos egípcios pode fazer isso, mágico. A maioria dos mágicos baratos podem fazer truques. E ele chamou 2 deles, chamavam Janes e Jambres, e realmente imitaram tudo o que eu fiz, mas isso não fez com que eu parasse, porque a voz que me enviou era uma voz escriturística e eu permaneci com ela. Era a palavra de Deus. Era um sinal escriturístico, uma voz escriturística, pois eu cumpro a minha promessa e o tempo está próximo. Então, não haviam tido nenhum profeta em Israel por centenas de anos, 440 anos não tinham tido profeta em Israel, mas ele disse, eu te enviarei para que sejas um, e
ele foi e ele me disse que por um sinal que eu voltaria e tiraria os filhos para este monte. Isso levou bastante tempo, mas eu permaneci fiel com a palavra. E quando Janes e aqueles personificadores carnais tentaram zombar, ainda assim, não importava com o quanto de escárnio faziam, sabe, que é para isso se repetir nesses últimos dias. Assim disse Jesus, a Bíblia, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, farão esses homens nos últimos dias, imitadores tentando fazer parecido, copiando. Mas ele disse, aquietei-me, porque sabia que a voz era uma voz escriturística, mesmo havendo dois deles e ele só. Mas desceu e fez o que ele ficou provado ser a verdade. Voltou da montanha onde Deus lhe havia dito, desça Moisés, chamemos. Outra testemunha rapidamente, Josué disse, quando estávamos nos aproximando da terra, subimos até Cades Barneia, e Moisés, servo de Deus, foi e tomou todo um de cada tribo, um de cada denominação, e disse, vamos até lá e vamos espionar a terra. Fomos lá, 2 de nós, e trouxemos evidência de que a terra era boa, tinham evidência disso. Eram verdadeiros pentecostais, então voltaram com a evidência de que a terra era boa. Mas quando vieram para pegar a terra toda, disseram, não conseguiremos fazer, não conseguiremos, não somos capazes, as pessoas estavam divididas, não sabiam o que fazer. A qual a organização ir, eu os acalmei e disse, lembrem-se, é uma promessa de Deus. Deus disse, eu vos dei essa terra e o que Deus promete, Ele cumpre. E eu fiz com que as pessoas se aquietassem. No dia seguinte, você diz, vamos partir. No dia seguinte, vamos partir. Foi 40 anos mais tarde, mas tomamos a terra. Mais uma testemunha bem rápido. Quero chamar Isaías à tribuna. Isaías testificará para testemunho de defesa e nos dará a defesa para o réu dos réus. Eu farei. Eu era profeta vindicado. O que eu disse, não sabia o que eu estava dizendo, mas Deus fez com que acontecesse. Todos começaram a crer, toda a igreja começaram a crer. Certo dia uma coisa estranha aconteceu. O Senhor me disse, Israel está buscando sinais, então quero que façam isso, mas eu vou lhes dar um super sinal. E será para uma super era, quando tiverem supermercados, super jatos, super tudo mais, super. E vou lhes dar um super sinal, uma virgem conceberá. E eu, sendo um profeta vindicado, todas as pequenas virgens se aprontaram seus sapatinhos e tudo mais. Ia ter o bebê, sim, Senhor. Ela seria aquela que Jeová chamou. Todos os tipos de coisas aconteceram, sim, Senhor. Bem, agora estamos esperando minha filha que conceba. Esteve aqui, todas moças procurando isso. Anos passaram, algumas coçaram a cabeça e disseram aquele velho falso profeta. Mas foi 800 anos mais tarde. Ele não disse quando ela conceberia, mas que conceberia. 800 anos depois, uma virgem concebeu. Agora, como última testemunha, se me perdoem, posso ser testemunha? Não está lá no tempo da Bíblia, é agora. Deixe-me ser a última testemunha, por alguns minutos antes de encerrarmos para a fila de oração. E ouçam atentamente, gostaria de dar testemunho e gostaria de ser chamado até a tribuna, levantar a minha mão, dizer a verdade e nada não ser a verdade. Eu gostaria de dizer como me tornei cristão. Meu pai, mãe, avó, todos lá, de ambos os lados eram pecadores. Minha natureza não era. Deus me tornaria um grão de trigo. Mas certa manhã, uma pequena cabana de madeira em Kentucky, mais ou menos por dia 6 de abril, às 5 horas da manhã, 1909, quando o Senhor Deus me trouxe ao mundo, lá havia uma luz pairada na pequena janela. Abriram a janela. Minha mãe, deitada em uma pequena cama de palha, e viu que tipo de bebê ela teve? Uma luz
veio rodopiando e as pessoas das montanhas não sabiam o que pensar a respeito. Eu era muito pequeno para saber disso. Como criança, uns 8 anos de idade, 7 ou 8 anos, eu estava carregando água para o alambique clandestino de meu pai e numa tarde quente de setembro, enquanto eu estava sentado chorando e ia pescar na lagoa com os meninos, não se davam conta que eu tinha de carregar aquela água. Eu ouvi como que aquele redemoinho numa árvore seca da metade do caminho para cima, silêncio, e todos os lugares em Indiana, em setembro, tudo é bem quieto, muito quieto, e esse redemoinho em um arbusto, veio uma voz dali: nunca fumes, bebas, corrompa seu corpo. É como as mulheres, saio com as mulheres. Nada disso, pois há uma obra para você fazer quando ficar mais velho. E minha mãe chamou o médico, pensou que eu estivesse nervoso. Uma semana depois, vi a ponte municipal em um transe, vi a ponte municipal que atravessava o Rio Ohio com 16 homens que perderiam suas vidas. 22 anos depois, aquele dia, a ponte municipal que atravessa o mesmo lugar, 16 homens perderam suas vidas nela. No Greensmill, certa noite, não sabendo acerca do que era, no Greensmill, certa noite, meu pastor havia terminado de me dizer, e eles me diziam a respeito disso, sendo poder ver coisas, e disseram que era o diabo. E sendo cristão, eu não queria nada a ver com o diabo, então subi lá e disse: Senhor, não posso ir continuar assim na vida dessa maneira. E eu me sentei lá, um pequeno lugar atrás de um campo, um lugar onde pescava, orando, e lá, como o Senhor me havia falado, em uma árvore, como ele fez com Moisés. Então, ali naquele moinho, lá no Greensmill, veio um homem e me disse que não tentasse pedir para livrar-me disso, mas que era um dom enviado por Deus, que era para ser levado às pessoas do mundo, para deixar que elas soubessem, através das Escrituras, que todas essas coisas que foram prometidas de acordo com a Bíblia deveriam ser cumpridas e que o tempo estava próximo. Eu voltei e contei ao meu pastor, fui e disse-lhe, ele disse: Billy, o que você comeu? Você teve um sonho, foi um pesadelo, mas para mim era Malaquias 4. Ele disse: como você vai fazer isso? Era Lucas 17:30, também Apocalipse 10. Era também todas essas escrituras que foram prometidas para os últimos dias. Eu não via isso acontecer imediatamente. As pessoas queriam saber quando vai acontecer, mas eu fiquei firme. Um dia, no Rio, eu estava batizando 500 pessoas no Rio, quando de repente, aquela mesma luz que veio quando eu era garoto, havia dito às pessoas que eu havia visto, disseram que eu estava sonhando, que isso era algum tipo de concepção mental, mas perante mais de 5.000 pessoas, às 2 da tarde, em 1933, lá dos céus, uma nuvem desceu falando as palavras, como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda de Cristo, seu ministério precursará a segunda vinda de Cristo, onde milhares de vezes, milhares de pessoas ouviram isso e os jornais deram testemunha disso. Quero dizer, e com isto, quero chamar a atenção desse promotor cego que está buscando um homem que tenha sinais e cravos, espinhos, tudo mais assim. Não diz isso. Ele não fez essa promessa. Lemos aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 30, Jesus falando como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem se revelar. Quando ele for revelado, quero chamar sua atenção a isso, mais alguns minutos, sejam bem reverentes por mais alguns minutos. Notem, Jesus levou, ele tinha 3 nomes: Filho do Homem, Filho de Davi, Filho de Deus. Tinha 3 nomes, a mesma pessoa, com 3 nomes. Justamente como Pai, Filho e Espírito Santo, todos os mesmos, o mesmo Deus, 3 atributos. Como eu, minha esposa me chama de esposa. Meus filhos não têm nada a ver comigo quanto a ser esposa. Eu sou o pai deles. Meu pequeno neto sentado ali não tem nada a ver comigo como pai, nada como esposo. Ele é meu neto. E tudo é a mesma pessoa. Vejamos quando Jesus veio e tentou revelar-se como Filho do Homem. Não percam isto. Quando ele se revelou e chamou-se constantemente como o Filho do Homem, Israel estava cego. Não sabiam nada a respeito do significado do Filho do Homem, mas disseram: Filho de Davi. Quando o cego Bartimeu correu, reconheceu Davi,
significa rei. Lembrem-se, filho do homem, filho de Davi, filho de Deus, que era o Senhor. Esse judeu recebeu aquilo que pediu, porque aproximou-se dele em nome do filho de Davi, o rei. Ele não era salvador, mas era rei. Mas quando a mulher grega, Cirofenícia, aproximou-se dele no nome do filho de Davi, ele nem levantou a cabeça. Ela não tinha direito de chamá-lo em nome do filho de Davi. Ele não era filho de Davi para aquela mulher Cirofenícia, mas quando ela disse Senhor, então ele virou. Ele era o Senhor. Está vendo? Senhor, ele era Senhor, não o filho de Davi para ela. Agora, porque ele não foi reconhecido como filho do homem, o filho do homem era a revelação espiritual, um profeta. Filho do homem significa profeta. Agora, se vocês abrirem suas Bíblias, Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, achará que Ezequiel era o profeta, a palavra de Deus para aquele dia. E Jeová, ele próprio, o chamou de filho do homem. Jeová o chamou de homem, o filho do homem, tal como Jesus se revelou como filho do homem. Que foi isso? A palavra prometida daquela hora, manifestando-se. O mesmo Deus. Deus do tempo de Ezequiel, Deus do tempo de Jesus, filho do homem. Naquele tempo ele não era. Ele era o filho do homem, porque ele tinha que vir e revelar-se para Israel como um profeta e rejeitaram-no. E aquela era a profecia que eles deviam ter recebido a ele no nome do filho do homem, um profeta, porque era de acordo com a palavra. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus despertará um profeta como eu, e quando vier identificar-se-á em seu ministério como um homem, não filho de Deus, filho do homem. Deus é um espírito. E revelou-se como filho do homem, o que ele afirmou ser, e estavam cegos e não conseguiam enxergar, mas agora ele revela-se aos gentios, e agora o Filho de Deus, o qual é Espírito Santo. Agora Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, quero que este promotor cego veja isto. Ele é um intérprete cego da palavra sempre. Ele pega suas ideias organizacionais, isso, e não sabe nada a respeito disso. Ele faz isso para enganar, porque ele é o enganador desde o princípio. Jesus disse como foi nos dias de Sodoma. Quando o Filho do Homem se revelar, nos dias de Sodoma, havia o Filho que era Deus, revelado em carne humana, o qual foi uma vez chamado Melquisedeque, o Pai. Melquisedeque, naquele tempo, não tinha pai, nem mãe, nem princípios de dias e fim de vida. Sempre quem ele era, ele permanece o mesmo. Jesus tem pai e mãe, mas esse homem não tinha nem pai nem mãe. E apareceu Abraão na forma do filho do homem. Elohim, Jeová. A igreja agora tem preenchido através das eras da igreja no batismo do Espírito Santo, mas Jesus disse aqui, Malaquias 4 e o resto das escrituras, vejam que nos últimos dias, bem antes da vinda, o cenário do mundo seria como Sodoma, e o Filho do Homem se revelaria como o Filho do Homem, tal como fez os dias de Sodoma. Promotor cego, não consegue ver isto. Suas palavras são verdadeiras, não tem marcas de cravo e marcas de espinhos. É o Filho de Deus, personificado em sua igreja como o Filho do Homem. Tem de cumprir Malaquias 4 e o resto das Escrituras. Chama a atenção do tribunal. Vejam bem isso, Filho do Homem. Como Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo é o mesmo Deus. 3 atributos diferentes do mesmo Deus. Agora, este é o filho de Davi, o filho do homem, revelou então como um profeta, filho de Davi, o rei, e agora o filho de Deus, para a era da igreja, como Deus não é homem, Deus é um espírito. É o espírito do Filho, é o Espírito Santo, o qual está revelando a era da igreja, mas prometeu aqui que nos últimos dias que o Filho do Homem seria revelado.
Promotor cego entende isso? Quero que saiba, promotor cego, nós enxergamos, cremos. Essas palavras cumpriram-se perante nós e sabemos que são a verdade. Para os judeus ele era filho de Davi, para os gregos era Senhor, para nós ele é Senhor, para os gentios. E agora nos últimos dias voltaria como filho do homem. Porque Malaquias nos prometeu que haveria um profeta que seria levantado nos últimos dias, que tornaria o coração do povo de volta, longe das suas organizações, de volta à palavra original, à fé dos pais, ao Pentecostes original. E quando o fez, São João 14:12, as obras que ele fez seriam feitas também. Apocalipse 10 prometeu todo o mistério. Como você vai revelar os mistérios? Veja o que Lutero deixou, o que Wesley deixou, o que os pentecostais deixaram, e revelar o segredo dos corações para torná-lo o mesmo Deus através de cada era, que não é nada a não ser a palavra de Deus manifestada de volta ao Filho do Homem. Nós não estamos buscando sinais de pregos, procuramos a palavra manifesta. Notem, Deus prometeu estas coisas agora, e Ele faz exatamente como disse. Poderia dizer mais, mas deixaremos o assunto, está ficando tarde. Senhor promotor, quero que saiba que eu poderia chamar milhares de testemunhas aqui esta tarde. Quero que saiba que as coisas que Ele disse, que fez, somos testemunhas. Que Ele cumpre Sua palavra. Há uma genuína reunião do Espírito Santo. Há um genuíno poder de Deus. E há uma promessa genuína de que curarão quando colocarem as mãos sobre os enfermos. Quero que saibam disto. Quero que saibam que Ele disse, assim como foi no dia de Sodoma, será também na vinda do Filho do Homem. Sou desconhecido, apenas testificando do que a Bíblia diz ser verdade. E se notar, o anjo do Senhor veio na forma de um homem, tinha suas costas voltadas para a tenda, e ele disse a Abraão o que Sara estava pensando. Jesus disse que isso se repetiria. Agora, se eu disse a verdade, que Deus confirme isso como a verdade. Que Ele revele isso, então, não é segredo algum. Sabemos, então. Eu deixarei esse tribunal esta tarde com este veredito, para que faça em sua própria mente. Permita que o Deus que fez as promessas, não lá atrás naqueles dias, eles foram vindicados. Que Deus que fez a promessa vindicá-la hoje, diga o mesmo. Alguns de vocês pensam no coração, orem por Deus por suas enfermidades e aflições, e veja Deus, se Deus revelará ou não o segredo do coração. Eu desafio que faça isso, de um lado a outro. Agora, ousaria eu fazer uma coisa assim se não estivesse firme, exatamente como as Escrituras dizem? Quero que esse tribunal veja que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele cumpre sua promessa, e Ele prometeu que Jesus Cristo seria revelado nos últimos dias como Filho do Homem. Há um homem sentado aqui sofrendo de hemorroidas. Nunca o vi na vida. Você está certo? Levante a mão. Você crê que eu dou testemunho da palavra de Deus? Quem está sentado ao seu lado é sua esposa. Ela também sofre com um cisto na cabeça. Está certo? Levante a mão. Crê que Deus pode me dizer quem é? Se Ele aí permanece a palavra conhece o segredo do coração. Vocês são o senhor e senhora Hunt. Se é isso, levantem a mão. Por que não crê nisso? Aqui tem um homem sentado, cabeça inclinada, chorando, orando por si.
E também por sua esposa. Ela não está aqui. Não está com você nesta tarde. Ela está sofrendo. Acha que Deus poderia me dizer qual é o problema dela? Não estando aqui. Crê nisso? Crê? Sou desconhecido a você, certo? Sua esposa tem um problema feminino. Está certo? Levante a mão mais alto para que possamos ver. Seu nome é Sr. Smith. Você crê que Deus curará? Se é isso, levante a mão, balance a mão. Assim para cima, para baixo. Eu desafio você a crer que Jesus Cristo está revelado na forma do Filho do Homem. E para você que crê que é o poder de Deus e conhece cada pensamento. Há uma mulher sentada aqui olhando para mim. Está sofrendo com depressão alta. Crê que Deus pode me dizer quem é? Chamam-te de Daisy. Está certo? Levante a mão. Creia agora de todo o coração. Jesus Cristo a tornará, dará seu desejo. Veja, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E crê nisso? Aqui está um homem sentado aqui olhando para mim. Ele tem um peso no coração. É por seu filho. Seu filho tem diabetes. Crê? Aquele que começou a chorar do seu lado é sua esposa. Ela também tem preocupação no coração. E é pela irmã dela. A irmã dela tem problema de coração, complicação. Vocês são o senhor e a senhora Sickles. Se é isso, a gente ama um assim de um lado para o outro. Se eu sou desconhecido total para vocês, fique de pé. Fique de pé. Se sou estranho para vocês e não os conheço. O que é isso? O cumprimento da palavra de Deus nos últimos dias. Promotor, quero que saiba que a palavra de Deus é verdadeira. Deus me disse isso 33 anos atrás. Tenho esperado todo esse tempo, mas está se cumprindo aqui esta tarde. Deus cumpre sua palavra no mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe. Vá, receba o que desejam agora. Sua mente é o júri. O júri tem que se decidir. E da maneira que você agir de agora em diante, pronunciará ou mostrará às pessoas qual é o seu veredito. É culpado ou não? Você crê que ele não é culpado? Realmente cumpre sua palavra. Somos nós que estamos ouvindo um velho impaciente, incrédulo e cético. Mas agora, você vai crer que Deus cumpre sua palavra? Sua mente é o júri. E da maneira que você agir daqui em diante, provará para as pessoas qual é o seu veredito. Entende? Vamos inclinar a cabeça agora. Falei-lhes honestamente a verdade. Se tivéssemos tempo de permanecer aqui, não há escritura na Bíblia, mas que testificaria a mesma coisa. Tenho sido honesto. Vocês sabem, às vezes, ser honesto não é uma incumbência fácil. Mas, contanto que Deus esteja aqui, não foi fácil para o Lutero, Wesley e nenhum dos outros. Não é fácil para você ou para qualquer outro que toma uma decisão. Nessa tarde você tem que tomar a sua decisão. Ele disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você crê, então não me importa se acontecer aqui ou na semana que vem ou 20 anos depois. Se absolutamente crer, tende a acontecer. Há um médico sentado aqui presente. Como a segunda entendo, quero agradecer-lhe. Eu estava com um paciente, ver seus pacientes um tempo atrás, bem cedo de manhã no hospital, que estava prestes a morrer. Achavam tão comida pelo câncer. Essa pequena mulher me disse, meu cirurgião tem assistido suas reuniões e concorda com o irmão. Somente isso, mas irmão Branham, quero que saiba que Ele está ao seu lado, em oração por mim. Se eu necessitar de qualquer atenção médica, eu desejaria que Ele me desse um homem que pode confiar em Deus dessa maneira. Sim, eles estão em todos os caminhos da vida, em todas as profissões. Vamos lembrar, o veredicto agora é seu. Senhor Jesus, acabei de tentar explicar a palavra. Tu testificaste que é verdade e tu és testemunha. Poderíamos ter chamado centenas e ainda não teríamos tempo. Mas bem aqui onde o Espírito Santo dá testemunho que Jesus continua vivo. Nós o conhecemos através da sua vida, a vida que viveu, as coisas que fez.
E oramos, Deus, agora, enquanto colocamos mãos sobre esses lenços, que seja quem tocar neles, sejam curados. Ofereço minha oração com fé, com esse outro grupo de crentes, por estes que não puderam estar aqui, que eles possam regozijar na grandeza de Deus, aqueles que talvez estavam enfermos, não puderam vir, um pobre e velho pai sentado lá num quarto, batendo sua pequena bengala nessa tarde, esperando o seu lenço, aquele bebê deitado no hospital queimando de febre, alguém esperando para trazer esse lenço, que o poder do Deus Todo-Poderoso possa ir com eles, unja-os com a mesma unção que tem estado sobre a reunião esta tarde, que possam ser curados. Oferecemos esta oração a favor deles, porque eles não estão presentes, mas Tu és onipresente, e possas confirmar a Tua palavra através do nome de Jesus Cristo. Agora, que o Espírito Santo verdadeiramente, não uma emoção, não algum tipo de, simplesmente um pouquinho de esperança, mas que um veredito genuíno possa ser passado, que eu sou chamado esta tarde, nesse chamado tribunal, que cada um deles possam ter testemunho, enquanto toma seus cartões de oração seguros em suas mãos, enquanto passa pela plataforma, e quando estiverem sendo ministrados de acordo com o capítulo 16 de São Marcos, por as mãos sobre os enfermos curarão, enquanto o Teu povo é escolhido, você pode pé aqui, e imporemos mãos sobre eles, Senhor, que possa ficar estabelecido para sempre, que possa sair daqui felizes, esquecerem de qualquer problema que tiveram, porque estão certos como Abraão estava, que Deus é capaz de cumprir as promessas que Ele fez. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu amo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Quantos têm o seu veredito? Levante a mão. Tenho o meu veredito. Está bem, tribunal. Vocês serão atendidos de acordo com a santa palavra de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Não vou deixá-los sentados aqui pensando que, tão somente por causa desse dom, que isso faz qualquer pessoa um pouco mais que as outras. Vocês têm pios pastores aqui. Vamos pedir a eles se colocarem de pé aqui na plataforma, impor umas mãos, como eu fizer, e fizeram com que viéssemos aqui. Eles estão aqui como testemunhas de Deus, estão dando testemunho da verdade. Agora, não podemos dizer, irmão Brana, coloque as mãos, porque minhas mãos não são mais do que a deles ou de qualquer um outro, e a sua fé, o seu veredicto que deu a palavra de Deus, Deus cumpre. Se Deus pode cumprir essa parte da palavra e provar isso para você, então você está curado, porque pelas suas pisaduras foram curados. Agora, quero que todos que estejam aqui desse lado, com cartão de oração, fiquem de pé desse lado, em volta da parede. Agora, todos que estão desse lado aqui, que tem cartão de oração, fiquem de pé no meio do corredor, faces voltadas para esse lado, e todos que estão desse lado aqui, que tem cartão de oração, desse lado aqui, virem para o outro lado, voltem para o outro lado, virem para o outro lado, porque eu quero uma fila reta. Todos que estão desse lado, fiquem de frente para o outro lado, e todos que estão nessa parte aqui de cima, o cartão de oração, saiam desse lado, e a fila de orações funcionará bem. Todos que estão na galeria, com cartão de oração, desejam receber oração, desçam, sigam atrás dessa sessão aqui, enquanto estão vindo. Vocês querem que eu chame outros ministros? É certo dar testemunho? Não tem problemas com vocês? Qual o seu veredito no julgamento? Muito bem. Os pastores desejam saber, desejam o companheirismo com outros ministros, desejam qualquer ministro aqui que crê em Deus e crê em colocar as mãos sobre enfermos. Se o veredito deles nessa tarde é que é verdade, convidam com seus colegas para virem aqui se colocarem na plataforma conosco enquanto oramos. Todos os pastores que estão cheios do Espírito Santo. E o seu veredito agora é o que você crê, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você crê em Marcos 16, que é a verdade. Esses pastores desejam convidá-lo para virem aqui em cima agora com seus colegas para o Evangelho.
Suba até aqui e coloque-os de pé na plataforma conosco. Enquanto formamos as filas de oração para orarmos, vem aqui, traga-os para cima de todos os pastores no edifício, não importa a denominação, disseram para lhes pedir. Suba até aqui, se desejam vir, formem esta fila de oração para orarmos pelos enfermos, por as mãos sobre os enfermos. Quantos aqui que estão bons agora? Se você não precisa receber oração, estarão conosco em oração. Os pastores, enquanto estivermos orando para as pessoas, e se fosse o seu irmão, sua irmã, lembrem-se, a mãe de alguém, o irmão de alguém, a mãe de um garotinho, garotinha, e faremos para os outros que gostaríamos que fizessem por nós. Eu quero que você, cada um, fique bem reverente em oração. E enquanto acabam de formar suas filas agora, por onde poderão vir, quero que os ministros agora venham aqui e formem uma fila dupla desse lado da plataforma aqui. Para cima e para baixo deste lado. Forme uma fila dupla para que então as pessoas possam passar. Colocarei esse microfone atrás. Sr. Borders estará aqui de pé dirigindo os cânticos. Fila dupla. Então as pessoas, agora, para cada um de vocês que estão de pé na fila, para fazer isso, uma segurança dobrada para Satanás, o promotor, que a sua decisão está feita, o próprio fato de você crer que você necessita é a palavra de Deus e ele é verdade, você está vindo através desta fila para que as mãos sejam colocadas sobre você, isso desaprovará o errado, sua ação provará qual foi o veredicto. Levante a mão, diga: eu prometo isto a Deus, todos que estão nesta fila. Agora oremos. Nosso Pai Celestial, estas pessoas, esta tarde, foram tratadas como um tribunal. Sinto, Senhor, que Tu tiveste um verdadeiro julgamento. Pilatos não chegou a julgar-te corretamente, tinha falsas testemunhas. Mas tu dominaste as falsas testemunhas, testemunha de defesa. O Espírito Santo vem para confirmar a palavra perante as pessoas. Tu tiveste um julgamento justo. E as pessoas tomaram a decisão, deram seus veredictos hoje e estão passando para provar ao mundo que creem que tua palavra é assim. Eles têm estado aqui nessas igrejas, alguns dizendo: deixe-me ver, fazer isso, e não está de acordo com tua palavra. A palavra diz: os curarão. Trouxemos testemunhas até a plataforma para provar que é o que tu disseste. Tu fazes coisas da tua própria maneira. Agora rogo, Pai, que conceda essas bênçãos nessa tarde para as pessoas, como teu servo e com todos os teus outros servos, centenas deles aqui oferecemos essas orações por essas pessoas. Unge esses bons pastores, Senhor. Os céticos sempre aparecem, incrédulos, Senhor, impaciente, eu quero desses críticos, escarnecedores que tem havido em cada era, e se eles passarem por essas pessoas, que esse tribunal nessa tarde possa ressoar contra isso, os seus testemunhos, que não importa o que digam, assim foi. Então, nos dias de Sodoma, foi destruída, como escarneceram e criticaram, mas isso não fez referência. O crente permaneceu bem com a palavra, e estamos prontos nesta tarde para nos agarrarmos à palavra, Pai, agora, como a tua palavra disse, com os outros teus pastores aqui, para impor a mão sobre as pessoas, e o poder de Deus Todo-Poderoso, o qual sabemos que está presente, e bendiga a palavra, faça cada um deles fique são, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmão Roy, vem à plataforma. Cada cabeça inclinada agora, todos orando e cantando. Se não orar, cante somente e crer. Enquanto passa, creia que Ele é. Não importa o que diga ou faça, depende de você. Se quiser gritar, grite. Se quiser sair andando, não importa o que seja, apenas creia em Deus. Vai embora dizendo: está resolvido no meu coração, como se você fosse um tanque para ser batizado. Está resolvido, você crê. Você é cristão contanto que creia, certo? E será curado contanto que creia. Vamos todos orar agora. Está bem, irmão Borders? Somente crer. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Deus seja convosco.
até nos encontrarmos outra vez. Ministrei a palavra de Deus para vocês, em nome de Jesus Cristo, que cada um de vocês possa receber o que pediu. Se disserdes a este monte, move-te, não duvidares em teu coração, mas crê que o que disseste acontecerá, terás o que disseste. Quando orar, creia que recebeu o que pediu e será concedido. Ministrei em nome de Jesus Cristo. Creio que o nosso veredicto foi feito e passado, e nossas ações provam agora que cremos e sabemos que Ele cura. Se eu não vê-los mais deste lado do rio, eu os encontrarei do outro lado. Então o grande Espírito Santo, que foi o nosso convidado esta semana aqui conosco, que ministrou a nós, testemunhará então que o que eu disse é a verdade. Até então, até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Deus seja convosco. Até nos encontrarmos outra vez. Inclinemos a cabeça agora, bem quietos e docemente. Que as ondas da morte passem por vocês, que o Deus do céu, em cuja presença estamos, os guarde seguros até nos encontrarmos. Deus o abençoe, irmão. Sou grato por você.